Pessoal, a coisa tá feia pro Chupetinha, tá? Depois daquele vídeo grotesco, onde ele mente descaradamente sobre as fraudes do INSS, sem contar também que ele oculta várias informações já confirmadas de que foi no governo Bolsonaro de que toda essa corrupção ganhou força, surgiu nas redes sociais pessoas para desmentir o Chupetinha, é claro, né? Vários vídeos desmontam a narrativa aí do deputado mais vagabundo que o Congresso já teve, né? E um desses vídeos, pasmem, é de um comentarista da Jovem Pan. O comentarista é o Giroto Filho e no vídeo ele desmonta completamente essa narrativa mequetrefe aí do Chupetinha e traz algumas informações que o Chupetinha não disse em seu vídeo. Nicolas Ferreira está sendo maldoso com o presidente Lula em relação a esse escândalo, a esse rombo na Previdência. A pergunta tem que ser direta e é muito simples. Em qual governo, Nicolas Ferreira, foi desbaratada essa quadrilha que realmente roubou bilhões dos nossos aposentados e pensionistas? Foi no governo do Jair Messias Bolsonaro? Ao que consta, foi agora, no governo do presidente Lula. E ao que consta no próprio vídeo que você publicou, desde 2016 as denúncias de irregularidades já aconteciam. E quem iniciou a investigação séria, ao invés de fazer medida provisória para o Congresso Nacional, talvez por medo, negligência, incompetência ou omissão do governo Bolsonaro, quem tomou a medida certa foi o Controlador-Geral da República, cargo de comissão, cargo de confiança do presidente Lula, que apurou, foi a fundo, fez o relatório e reportou a quem? Reportou a quem? A Polícia Federal, que com base nas informações do controlador, cargo de confiança do presidente Lula, é que iniciou outra investigação e deflagrou uma operação para desbaratar finalmente essa quadrilha que atuava na Previdência do Brasil. Ou seja, no governo Lula que iniciou-se de forma séria e deflagrou-se a operação para desbaratar e punir sim, mandar para cadeia esses criminosos. Não precisamos de CPI. Talvez lá atrás, no governo Bolsonaro, o senhor ainda não era deputado, não pode ser culpado. Mas talvez no governo do seu amigo Bolsonaro, aí sim caberia uma CPI para apurar o que estava acontecendo. Agora já está na Polícia Federal. Agora já estão denunciados os criminosos. Uma investigação no Poder Judiciário já está aberta para punir. Uma operação da Polícia Federal já foi deflagrada, não vai ficar impune não. E o ministro já caiu, já foi demitido pelo presidente. E o governo sim, tem que buscar soluções para atenuar, para suprir o prejuízo de gente inocente que foi descontada ilegalmente desde o governo de Jair Messias Bolsonaro. Fuja da ignorância, criatura. E até a Folha de São Paulo, pessoal, fez uma matéria para desmascarar o Nicolas e também essa narrativa bolsonarista, tá? Na matéria diz: Bolsonaro sancionou sem vetos o fim de controle em descontos no INSS, tá? Em 2022, uma medida aprovada pelo Congresso colocando fim a uma iniciativa que fortaleceu o controle sobre os descontos em benefícios do INSS foi sancionada pelo inelegível. E se isso não basta para você, vou te mostrar agora um vídeo onde Bolsonaro diz com todas as letras que ele sabia sim dessas fraudes e desses descontos aí na aposentadoria dos velhinhos, como eles gostam de estar dizendo. Sabemos, são extensas fraudes. Sabemos. Não é só na Previdência. É um país que se acostumou com a fraude. E em seguida, neste mesmo vídeo, tem a fala do Sérgio Moro, mostrando aí quem era Bolsonaro e como ele fazia para que sua família fosse blindada de investigações. E aí você tem um governo tão ruim, que as pessoas estão com fome, que as pessoas estão desempregadas, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estavam morrendo na pandemia. E o cara chega pra você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. E no fundo, na verdade, aqui o grande problema é o medo da investigação chegar nele. Afinal, era gente ligada a ele. E não acaba por aí, tá, pessoal? Outros vídeos de alguns influenciadores também andam circulando nas redes sociais pra desmentir o Chupetinha. Oi, sou eu de novo. Você de novo? Ah, lá vem. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Veio à tona porque o governo Lula deu autonomia completa para a Polícia Federal investigar e prender os envolvidos. Claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. Não é uma narrativa. As investigações apontam. Começou em 2019, quando o governo era do
Bolsonaro. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. A esquerda derrubou a medida provisória do Bolsonaro. Olha como era a composição da Câmara dos Deputados em 2022. Dos 513, a esquerda não tinha nem 100 deputados. A grande maioria dos deputados eram da base aliada do Bolsonaro. Aliás, veja o que disse o relator da medida provisória que permitiu esse crescimento das fraudes do INSS de acordo com essa matéria. O deputado se chama Luiz Miranda, do Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e aliado do Bolsonaro. E ele manteve o desconto na folha do INSS a pedido de um youtuber chamado Sandro Gonçalves e também dos deputados Antônio Furtado, do União Brasil, mesmo partido do Ronaldo Caiado, e Ricardo Silva, do PSD. Não tem ninguém do PT, né? Engraçado. Mas olha o que ele disse no final da entrevista. Luiz Miranda afirmou ainda que o governo, na época, autorizou a inclusão. O governo da época era Jair Bolsonaro. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Sim, Nicolas. Esse mecanismo que você diz que poderia impedir as fraudes no INSS não foi derrubado pela esquerda. Primeiro porque ela era minoria no Congresso. Segundo que o próprio relator da medida provisória que derrubou o mecanismo disse explicitamente que a derrubada foi autorizada pelo governo Bolsonaro. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. Não, isso não é verdade. A Polícia Federal já disse com todas as letras que o Sindinap, sindicato que o Frei Chico, o irmão do Lula, faz parte, não é uma das entidades investigadas. O próprio Frei Chico também não é investigado. Ao contrário, a advogada do Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, é a pessoa que vem denunciando as fraudes no INSS desde o ano passado. Mas você quer saber, Nicolas, de uma pessoa que está sendo investigada? Um cara conhecido como Careca do INSS, acusado de ser um dos principais operadores da fraude. E, coincidentemente, o Careca do INSS fez uma doação de campanha para Jair Messias Bolsonaro em 2022. Ele doou também 60 mil reais para a candidatura ao governo do Rio Grande do Sul de Onyx Lorenzoni, que tinha sido diretor do INSS na gestão do Bolsonaro. Mas por que será que o Careca do INSS fez doações de campanha para Bolsonaro e Onyx Lorenzoni, ex-diretor do INSS? Porque ele estava satisfeito com o que estava acontecendo. Ele queria que Bolsonaro ganhasse a eleição para ele continuar roubando. Ele sabia que se o Lula ganhasse a eleição, sua fraude cairia por terra. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Olha, se depender do governo Lula, isso não vai acontecer. Todos serão punidos. Até porque, logo que assumiu em 2023, Lula deu autonomia completa para a Polícia Federal, ao contrário do que fazia Bolsonaro. O próprio Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, denunciou que o Bolsonaro interferia na Polícia Federal para proteger os seus filhos. Mas agora é diferente, porque a Polícia Federal tem autonomia. A Operação Sem Desconto, por exemplo, que descobriu as fraudes no INSS, contou com 700 policiais federais, 80 servidores da CGU. Então, se depender do governo Lula, ao contrário do que diz o Nicolas, todos os envolvidos serão punidos.